Bem-vindos ao Espaço Estudo. Continuarei agora a playlist de apoio ao PROCON e aos consumidores, também aos síndicos e aos advogados, tanto os consumeristas quanto os condominialistas, com essa difícil situação dos prédios que estão sendo vendidos, prometendo um ponto de carregamento por carro elétrico. Para ilustrar, tá, eu coloquei aqui imagens aleatoriamente buscadas na internet do operador do PROCON, do atendente, PROCON Paraná, PROCON Rio de Janeiro, prefeituras também na sequência que apareceram na busca, né? Então nada específico sobre esses PROCONs ou sobre essas prefeituras, muito menos sobre o Instituto de Engenharia do Paraná. Só que eu achei a imagem bacaninha para chamar a atenção da importância do engenheiro, avaliador e perito de engenharia. Por quê? Porque aqui, este vídeo hoje vai tocar finalmente no ponto mais crítico de como se pode identificar que a construtora não entregou o que prometeu, e colocarei na berlinda, né, ou ainda sob os holofotes, as prefeituras, os peritos e os PROCONs, sempre de uma forma produtiva, sempre de uma forma construtiva, buscando estimular o processo de migração da mobilidade de carbono para a mobilidade de baixo carbono, para a mobilidade verde. Como eu já disse, esse canal ele é a favor dos carros elétricos, dos carros híbridos e dos carros que consomem combustíveis renováveis, como o nosso querido programa do Proálcool no Brasil. Bom, qual é a cinemática? Como é que normalmente acontecem as coisas com o lançamento de um empreendimento? Há um projeto primeiro é feito, né? Há um estudo do terreno, do público, etc. Então o projeto imobiliário é feito e apresentado aos órgãos competentes. Esses órgãos, prefeitura e sei lá quantos outros participam dessa aprovação prévia, né? Dão ok. Ok, sendo dado, terreno comprado, começa o pessoal do marketing a trabalhar e com certeza, né, são consultadas em algum, ou quase com certeza, são consultadas em algum momento as empresas de energia, porque o projeto ele implica um trabalho, uma parte sobre a eletricidade, um projeto de quanta eletricidade aquele condomínio vai demandar e se a energia estará disponível pela distribuidora. Então eu suponho que nessa fase todas as empresas distribuidoras de energia daquele estado estarão presentes dando o ok no projeto. Então começam as vendas, começa a construção, em geral 3 anos, né? Com um prazo legal de 6 meses de atraso, né? Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Ao término das obras, né, ou quase ao término, então prefeitura e diversos outros órgãos, né, imagino que bombeiros, CREA, sei lá quantos órgãos fazem parte do processo de dar um ok de que a construção foi feita de acordo com as normas em vigor e de acordo com os projetos que foram apresentados. Nesta fase é quando está quase pronto, os compradores são chamados a vistoriar as suas unidades. Alguns vão fazer isso sozinhos, outros vão buscar um profissional, um engenheiro, um arquiteto, para com um olho clínico, né, dar uma olhada e ver se está tudo de acordo com o empreendimento, no caso o apartamento. Aqui nós estamos falando do apartamento, tá? Se está tudo ok e se a pessoa pode aceitar as chaves, porque ela está recebendo aquilo que lhe foi prometido, ou seja, a sua expectativa quanto ao apartamento está em acordo com o que foi entregue. Bom, então ocorre a instalação do condomínio, que é quando ele passa a existir, ter um CNPJ, quando ele passa a ter um síndico. Então quem era comprador passou a se chamar condômino. Então nessa fase aqui, né, normalmente já uma comissão de condôminos vai fazer a vistoria das partes comuns, piscina, salão de festas, para ver se está tudo ok. E como hoje em dia os condomínios são muito complexos, vai contratar uma empresa de engenharia para checar se está tudo ok. Se está tudo dentro das normas, se não tem material de má qualidade, se não há alguma execução de má qualidade. E, por fim, é emitido o habite-se, que é aquela ordem de que, olha, habite-se porque está pronto e em condições de ser habitado. Né? Pelo menos essa é a ideia que eu tinha no passado. Em Goiânia, não sei se em outras cidades isso aconteceu também, mas o habite-se foi extinto em 20 de maio de 2022. Não existe mais o habite-se, embora várias incorporadoras, em algum momento, elas lhe mandem um e-mail dizendo: olha, saiu o habite-se do prédio, só que o habite-se não existe mais.
Como isso provavelmente vai gerar uma certa curiosidade, eu vou fazer uma digressão aqui no foco para mostrar aqui, essa aqui é uma notícia do site Rota Jurídica, né, que fala sobre passa a emitir online a certidão de conclusão de obras. Que eu saiba, isso aqui era um pré-requisito anteriormente, não pesquisei isso ainda, mas que eu saiba, isso era um dos pré-requisitos para que fosse emitido o ABITSE. E segundo a notícia aqui, diz que ele substituiu o ABITSE. Eu realmente não concordo com isso, não consigo ver como a certidão de conclusão de obra possa substituir o ABITSE, pelo fato que eu vou mostrar a vocês aqui em seguida. Porque se você for ver o Código de Obras e Edificações aqui de Goiânia, né, essa certidão de conclusão de obras, né, ela pode ser emitida numa situação muito estranha, né, porque olha só, pode ser feito de forma parcial, com as edificações parcialmente concluídas, ou seja, é um certificado de conclusão que pode ser emitido quando não está concluído. É um paradoxo, isso aqui não é nem uma antítese, isso é um paradoxo, né? Ou seja, parte da edificação construída e aquelas ainda em execução. Está concluído, mas ainda está em execução. Olha o paradoxo. Eu não consigo entender um negócio desses, é incrível. Ou seja, desde que não ofereça perigo ao público ou aos moradores, pode ser emitido antes de estar pronto, né? Certidão de conclusão pode ser emitida antes que esteja concluído, né? O Brasil não é para amadores, né? Então aqui, olha, o que é necessário para isso? A calçada tem que estar ok, para não perturbar quem passa por lá, né? Inclusive, não precisa ter nenhum acabamento interno. Aqui, ó, as unidades, apartamentos não precisam ter piso, azulejo, tomada, não precisa ter nada interno. Ou seja, basta estar a estrutura de concreto pronta e tijolo colocado, já pode ter a obra como concluída. Isso é uma coisa absolutamente estranha. Eu não consigo ver aonde isso atende ao interesse público. Eu só consigo ver que isso aqui cria uma certa vantagem, por exemplo, para uma ou outra construtora que esteja com uma obra muito atrasada. Porque como o ABITSE é o marco legal para a contagem daquele prazo de 180 dias, né, se você mata o ABITSE, aparentemente você matou o período final da obra, né? E você o jogou para a certidão de conclusão de obra, que é emitida quando não está concluído. Então é uma coisa realmente muito difícil de entender. Eu não sou advogado, talvez eu encontre alguém que algum dia me explique que isso aqui foi feito para bem do consumidor, mas eu realmente hoje, na minha estreita visão, eu não consigo entender como é que isso aqui foi feito. Bom, e qual é a minha conclusão de tudo que eu tenho estudado a respeito desses empreendimentos, da legislação, dos carros elétricos e dos sistemas de carregamento? É que realmente faltam visão sistêmica e ação sistêmica frente à chegada de uma nova tecnologia. A impressão que eu tenho é que simplesmente alguém chegou, olha, tem muitos carros bacanas sendo vendidos, carros elétricos, vamos comprar, vamos trazer e vamos vender aqui. Né? E por que não há visão sistêmica? Porque ninguém parou para pensar em que impacto isso teria nas técnicas construtivas dos carros, na produção de energia elétrica para esses carros, no combate a incêndio para esses carros, nas garagens adequadas para esses carros, na legislação de trânsito para esses carros, para a carga, o peso desses carros. Uma série de coisas simplesmente não foram vistas, né, de uma forma ampla. Houve uma visão míope, estreita e curta de vamos trazer os carros porque é o momento dos carros elétricos. Mas o resto do embasamento legal e das normas tecnológicas, das boas práticas de construção, das boas práticas de engenharia me parece que foram um tantinho esquecidas. Relembrando rapidamente, né, eu estou num processo em que estou pontuando alguns prolegômenos para chegarmos a um entendimento mais perfeito sobre os métodos de carregamento de carros em condomínios, né? Já falamos de qualidade de serviço, na verdade temos falado diversas vezes sobre isso. O fator de demanda, acredito eu, que foi muito bem explicado, porque até agora ninguém me fez nenhuma pergunta. Eu já pedi, olha, coloquem perguntas aí, né, nos comentários, porque isso ajuda a gente a focar e orientar os próximos vídeos. Ainda não falei da casa eletrificada, estou neste momento quase que concluindo, não estou concluindo ainda, mas já continuo andando no sentido de tratar dos pontos individuais de carregamento, e
Não falei ainda de gestão de energia nem de pontos compartilhados, ainda falaremos disso, e há um objetivo final a ser alcançado, que é tratar da segurança patrimonial e pessoal frente aos veículos eletrificados. Lembrando, eletrificado é o conjunto de elétricos propriamente ditos e híbridos. Agora, neste momento, vou tentar ilustrar o que eu suponho que seja o grande problema desses lançamentos que foram feitos de 2019 para cá, né? Eu estou pegando aqui um livro de 2016, né? Livro de instalações elétricas do Dr. Júlio Nisquier, apenas para buscar uma tabela e mostrar o que eu suponho que seja o problema. Veja, aqui nós temos uma tabela que fala sobre as potências nominais típicas de aparelhos eletrodomésticos. Então, como é que é feito um projeto elétrico de um imóvel qualquer? Né? Você faz primeiro um projeto do tamanho do imóvel, quantos quartos, quantas salas, quantas cozinhas, quantos banheiros, quantos chuveiros, quantos pontos de tomada, quantos pontos de luz, faz uma conta disso tudo, verifica as potências típicas de cada um desses equipamentos, soma isso tudo, multiplica pelo número de apartamentos, soma o que você vai precisar para garagem, piscina, salão de festa, etc. E você chega ao final a uma conta de quanta energia aquele empreendimento, o condomínio inteiro vai precisar, e apresenta isso para a empresa, para a prefeitura, para a empresa de distribuição de energia, etc. Mas há um item que não está nessa tabela, e eu desconfio que não está na tabela de ninguém, né? Que é a energia para o ponto de carregamento de carro elétrico no modo 3, como já foi apresentado em vídeo anterior na NBR 17019. Vamos colocar novamente aqui a NBR 17019, a mais odiada hoje em dia, né? E fica claro que o modo de carregamento carga lenta para o seu imóvel, a sua casa, o seu apartamento, está compreendido, está abaixo de 22.000 watts, ou seja, abaixo de 22 kW. Né? O número que eu propus, que eu entendo como mais razoável perante a nossa realidade de quanta energia a gente tem no país, eu acho que uma carga lenta de em torno de 8 kW está adequado. Tá? Mesmo sabendo que, como vocês já viram nos vídeos anteriores, né, para carros híbridos com uma boa quantidade de bateria ou para carros elétricos, isso vai de 6 a 11 kW. Tá? Então, se você tiver com um carro de 6,6 kW, você vai estar com energia sobrando. Se você tiver com um carro de 11 kW, você vai estar faltando um pouquinho de energia, mas você também não vai chegar sempre à sua casa com a bateria zerada, né? Então, acredito realmente que 8 kW é um número bem razoável. Só que nem esse número está nas tabelas. E veja o que são 8 a 22 kW perante todos os outros eletrodomésticos. Quem está mais perto é aqui o chuveiro elétrico com 4,4 kW. Aqui, ó. Entendeu? Então, o que acontece? Todos os projetos que foram feitos recentemente, acredito eu, pelo menos todos que eu bati o pé, pedi informações e recebi, todos têm o mesmo problema. Prometeram carregamento de carro elétrico, que deveria ser esse item 30 aqui que não está nas tabelas, mas fizeram as contas só do 1 ao 29, ou seja, não vai ter energia suficiente. É isso que eu tenho encontrado, ainda não encontrei nenhum que realmente tenha a energia necessária. E é isso que eu vou mostrar a vocês como vocês vão fazer para descobrir isso de uma forma mais simples, né? Tanto você, consumidor que comprou o apartamento, tanto você, o síndico, ou você que está numa comissão para fazer a recepção, né? A aprovação, o recebimento de um imóvel, ou você, fiscal de um dos PROCONs do país, que não é engenheiro eletricista, mas que precisa ver se o direito do consumidor foi respeitado. Então há um passo simples que pode ser dado por todos nós para verificar isso. E é o que eu pretendo mostrar, espero que tenha sucesso na sequência desse vídeo. Então, a minha suposição é que todos, sem exceção, sabiam da promessa do carregamento de carros. Ou seja, todo mundo, na época do lançamento, recebeu lá um folder, né? Um e-book, um corretor lhe falou, você chegou a um stand com um decorado e tinha um carregador instalado. O corretor apontou para o carregador e falou, olha, vai ter um carregador daquele ali.
Claro que depois a construtora diz que não é verdade, que é só um tubo seco para você passar o fio e instalar o carregador. Mas no stand tem um carregador lá, para te induzir que você vai receber com um carregador, porque é o que eles falam lá, mas as palavras o vento leva, né? Então você só vai ler, né, o contrato, só vai ver o memorial descritivo depois que você comprou. Essa é uma realidade, né? Você não vai receber tantos detalhes, vai ter tempo de ler isso tudo, ou vai ter a desconfiança de que uma empresa de renome vai prometer e não vai entregar alguma coisa para você. Então você vai descobrir muito tarde, com certeza, de que o condomínio não tem energia suficiente para o que te prometeram. Bom, mas todos, sem exceção, prefeitura, a construtora, o engenheiro eletricista, o engenheiro civil, o arquiteto, todo esse pessoal que se formou, tem um diploma, fez um juramento de categoria, né? Um juramento de engenheiro, um juramento de arquiteto, todo mundo tem um juramento na formatura, sabiam da promessa de carregamento de carro elétrico. Todo esse pessoal estudou Física 1, Física 2, Física 3, instalações elétricas, mas por incrível que pareça, ninguém fez as contas da potência, ninguém chegou lá para o empreiteiro, olha só, não vai ter energia para isso tudo, você tem certeza que você vai vender esse negócio? Não vai ter energia, né? Então, ninguém fez as contas da potência necessária e tudo foi sendo sequencialmente aprovado. Enel, Equatorial, Light, Prefeitura A, Prefeitura B, Prefeitura C, todo mundo que tem que aprovar foi lá, aprovando, e o prédio foi aprovado e foi vendido e foi construído com base em normas velhas, sem raciocinar que tudo havia mudado. É inacreditável, mas essa é a conclusão a que eu chego de tudo que eu tenho estudado nesse um ano e meio quase, acompanhando esse mercado e lendo as normas. Então a conta simples que eu tenho que lhe propor é o seguinte, olha, você vai ver qual é o número de apartamentos, já que é prometido sempre um ponto de carregamento por apartamento, você vai pegar o número de apartamentos e multiplicar por 8. Então, você vai ter aqueles 8 kW, aqueles kilowatts que eu propus, vezes 100, então você teria aqui, por exemplo, 800 kW. Tá? Para 100 apartamentos, 800, números redondos, né? Então, aí você vai verificar a potência total do empreendimento. Ou você vai perguntar à construtora e vai rezar para ela te responder sem mentir para você. O seu engenheiro que vai fiscalizar o seu apartamento, você pede a ele para ir lá ver se vai ter energia para o seu ponto de carregamento. Tá? A empresa que vai receber as partes comuns tem que ir até lá ver. O PROCON tem que ir lá ver. E se ninguém for, você tenta chegar perto lá, chega na altura com uma janela, tira a foto e vê qual é a especificação do transformador por onde entra a energia. Porque assim, o que acontece com o transformador? Olha, você tem um transformador qualquer aqui. Existe uma energia que entra, que é medida em kVA. Ó. Tá. Então, vamos mudar de cor. Existe um tanto de energia que ele perde. Em calor, em campo magnético, em corrente de Foucault, uma série de coisas. Né? Tem um tanto de energia que ele perde. E a energia que escapa, que é a energia útil para você, essa aqui está em kilowatts. Tá? Então, kVA é o que entra, há uma perda, kilowatt é o que sai de energia útil para você. E é mais ou menos 0,8. Então, você pega o valor que eles vão te dar em kVA, multiplica por 0,8 e você vai ter os quilowatts que você precisa. Tá? Conta simples também, é só multiplicar por 0,8. Aqui multiplica por 8, aqui multiplica por 0,8. Simples. Então, sabendo que o fator de demanda é 1, como já foi mostrado em vídeo anterior, o resultado dessa primeira conta, se ela for maior do que o resultado da segunda conta, maior ou igual, você já está com um problema. Tá? A segunda conta, ela tem que ser maior do que essa aqui. Porque isso aqui é tudo de energia que existe. Isso aqui é o que só a garagem. A garagem só vai puxar isso aqui. Isso aqui é tudo disponível. Então, só tem 400 disponível, mas só a garagem precisa de 800. E isso considerando que o prédio está todo desligado, tá? Então, se isso acontece, tá? Se o valor da conta 1 é maior ou igual ao resultado da conta 2, infelizmente, a incorporadora prometeu, mas não cumpriu. Tá? E a sua expectativa de consumidor foi frustrada. Você não
recebeu aquilo que lhe foi prometido pelo que você pagou, tá? Nesse exemplo dado, a garagem só ela precisa de 800, mas a entrada de energia do prédio é 400. Bom, e na continuidade, tudo aquilo mais que estava naquela tabela, do item 1 ao item 29. Olha, a garagem é fácil, porque o fator de demanda é 1. Você faz as contas. Agora, para o resto do prédio, você vai precisar do engenheiro, do perito, porque cada item daquele ali vai ter um fator de demanda diferente, vai ter perdas na estrutura. É uma coisa complexa que eu não tenho como fazer, então você vai ter que realmente... aí já vai ser por conta da empresa de engenharia que vai ver as partes comuns se está tudo ok, tá? Mas a sua partezinha da garagem é fácil. Da mesma forma que é fácil para o Procon fazer essas continhas que eu estou fazendo aqui, que eu já fiz, né, nos empreendimentos que eu visitei. Então, havendo falha de projeto, procure o Procon do seu estado, procure um advogado. E não se esqueça, vamos manter o nosso círculo virtuoso do YouTube. Tá? Você curte o vídeo, se inscreve no canal, mantém as notificações ativadas e compartilha esse vídeo para os seus amigos. E façam perguntas. As perguntas vão me ajudar a estudar os assuntos para os próximos vídeos de forma a atendê-los bem. E conforme eu tenho feito nessa playlist, aqui estão todos os sites, os endereços eletrônicos dos Procons de todo o país, que você pode buscar em caso de necessidade. Eu tenho quase certeza que você vai ter necessidade. E, por fim, como sempre, a nossa querida bandeira, é onde eu colocarei os links para playlists e vídeos aqui do canal. Lembrando que a nossa bandeira ela é sem partido, ela é de todos nós, desde 19 de novembro de 1889. Muito obrigado e até o próximo vídeo.